Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa agora mais um Desenve Notícias, o comentário a respeito de algum tema econômico que você todo dia pode ver aqui na Revolução Industrial Brasileira com uma perspectiva desenvolvimentista, por isso Desenve Notícias. Nessa quinta-feira, 17 de junho, eu vou comentar sobre uma comparação muito interessante que começou a surgir pela internet e está talvez viralizando, quem sabe, entre os produtos de exportação por estado no Brasil em 2020, os principais, naturalmente, e os principais produtos exportados por cada estado dos Estados Unidos também no ano de 2020. Tentando orientar aquela velha questão, por que alguns países são ricos e outros são pobres? Como alguns países chegaram onde chegaram e outros não saem do lugar? Pergunta que aflige muita gente, né? É uma grande questão do debate econômico. Por que certos países conseguiram, né, enriquecer muito, chegar a um nível de desenvolvimento muito alto, e por que outros continuaram naquele nível incômodo, atrasado, né, regredido e às vezes declinante, como eu acho que é o caso do Brasil, todo mundo há de concordar. Bom, os principais produtos de exportação por estado nos Estados Unidos em 2020, vejam só. É claro, não vou citar todos os estados e alguns estados têm exportação principal de produtos primários. Porém, uma boa quantidade de estados tem produtos muito complexos na sua pauta exportadora como principal produto. Vamos lá. Eu vou citar vários estados aqui separadamente, tá? Que exportam principalmente aeronaves. Aeronave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, ou seja, dos 50 estados eu contei 11 rapidamente aqui que exportam principalmente aeronaves, tá legal? Considerando a aeronave num sentido amplo, né? Vai desde a avioneta agrícola de pulverização até, claro, os grandes, né, jatos comerciais e aviões militares, etc. Mas tem mais, né? A Califórnia, por exemplo, tem seu principal produto de exportação o carro elétrico, já é, né, certamente pelo fato de ter ali a Tesla e a outra também, a Nikola, né, que são grandes produtores de veículos elétricos, estão lá sediados na Califórnia. Um outro estado aqui, porque não está com o nome de estado, e eu tenho alguns estados eu sei quais são, outros eu me confundo, mas aqui está aqui. Semicondutores fotossensíveis, logo ao lado processadores e circuitos eletrônicos. São dois estados americanos que têm seus principais produtos de exportação nesses ramos. E embora haja aqui, logicamente, estados que têm carne bovina, ouro, né? Outros têm, por exemplo, óleos de petróleo, como o Texas, por exemplo. O Texas tem o óleo de petróleo, que é um derivado, né? Uma petroquímica, né? Muito forte no Texas. Por outro lado, você continua tendo complexidade espalhada pelo território. Por exemplo, em medicamentos, né? Tem alguns estados aqui especializados em medicamentos, veículos de transporte, instrumentos médicos, carros de combustão, sem ser o carro elétrico, né? Dei uma trombada aqui no pedestal, desculpa. Instrumentos médicos, né? Produtos imunológicos, ou seja, toda a farmacêutica, biofarmacêutica, equipamentos eletromédicos, etc. Circuitos integrados eletrônicos e por aí vai. Então essa é a pauta exportadora dos principais estados, a principal pauta exportadora dos Estados americanos em 2020. Lembrando, logicamente, tem aí também produtos primários aqui e ali, principalmente ali no Midwest, né? Você tem ali a carne bovina, tem o carbonato de sódico, né? Certas outras coisas primárias também, é até difícil de encontrar. Soja, por exemplo, só tem em um estado. Enfim, e aí passamos ao Brasil. O Brasil é basicamente todo ele o seguinte, aí eu vou ler os 27 estados, tá, gente? Vamos lá. Madeira, preparação para a elaboração de bebidas, soja, ouro, minério de ferro, óxido de alumínio, estou vindo do norte para o sul, tá? Óxido de alumínio, carne bovina, semi-manufaturado de ferro, no Ceará, né? Melões, calçados, petróleo refinado, açúcar, suco de fruta, soja, celulose, minério de ferro, petróleo cru, soja, carne de frango, soja. Pronto, esse é o Brasil. E aí? Por que países ricos ficaram ricos e por que países pobres continuam pobres? Esse é o grande tema de um super livro que eu ainda pretendo abordar num desses cursos de 5 aulas futuramente, do Eric Reinert. Ele explica exatamente como a especialização produtiva dos países conduz o destino econômico dos países. É uma correlação forte demais para ser negada.
Muita gente prefere ignorar, dizer que isso aí não tem causalidade, é uma correlação sem causalidade. Ora, é claro, não existe uma maneira de você fazer uma comprovação científica disso, mesmo porque os métodos da ciência econômica não permitem isso. Não permitem isso. Então você acaba sendo levado a fazer comparações a partir de evidências empíricas, todas elas residentes no terreno da história. E o terreno da história, naturalmente, é um terreno aberto a muitas interpretações, mas as correlações são fortes demais, né? Todo mundo percebe, só não se fala isso no Brasil, governado por essa seita ideológica, né, neoliberal, que acha que está tudo bem nós sermos assim, né, mas todo mundo sabe que as assimetrias tecnológicas e os domínios tecnológicos por empresas de países, forçando presenças comerciais internacionais de maior concentração, de maior poder de monopólio, são determinantes para as riquezas das nações, né? Todo mundo percebe isso. Mas no Brasil existe essa necessidade de dizer que não tem problema nenhum ser um país que produz aqui. Eu vou até tentar mostrar aqui o mapa do Brasil. Olha lá, aqui. Olha que beleza. Estão conseguindo ver? Até deixar um pouquinho para vocês verem. Isso é, olha lá, produtos mais exportados por estado no Brasil em 2020. Quer dizer, aí você me diz, é possível comparar, né, uma especialização produtiva dessa com uma especialização produtiva daquela? Por que será que o PIB dos Estados Unidos por ano, até mesmo em épocas de recessão, está na faixa dos 20 trilhões de dólares? E por que o PIB do Brasil está na faixa aí de 7 trilhões de reais? Porque esse é o nosso limite. Se a gente voltasse a crescer cavalarmente apenas com essa estrutura produtiva, bateríamos num limite muito rapidamente, né? E, naturalmente, pela própria natureza, as características essenciais desse tipo de estrutura produtiva, que é o Brasil atual, né, você encontra uma limitação econômica real, que é o quê? Essas não são economias de alta derivação, economias de aglomeração, que aglutinam setores, que formam polos produtivos. Não. São basicamente unidades produtivas agrícolas, minerais, né, que são demandantes de algum serviço de transporte, etc., para exportação. Sequer, né, a comercialização internacional, que é uma parte até mais sofisticada, porque envolve contrato, tradução, etc., etc., sequer isto é feito por empresas brasileiras no Brasil. É feito por traders internacionais. Então, é nessa economia em que nós estamos presos e apenas uma intencionalidade de governo, né, que defina uma nova meta para o Brasil pode modificar essa situação, né? Essa é a situação exatamente que só se modifica com projetos produtivos de Estado. E por que eu estou falando projetos produtivos de Estado? Porque é exatamente o que explica, por exemplo, a Mariana Mazzucato no livro dela, né? Como eu estou aí vendendo meu curso O Estado Empreendedor em 5 aulas, o Estado Empreendedor, que os Estados Unidos, né, têm a ciência de ter feito e continuam fazendo agora mais ainda com o novo governo, é aquele que intenciona a mudança de estrutura produtiva para melhor. E sempre o para melhor significa para maior complexidade. Claro, é na complexidade que reside a riqueza. É na complexidade que reside o domínio tecnológico que vai te dar poder de monopólio dos mercados mundiais. Que vai te fazer participar de brigas de cachorro grande, que é onde está o verdadeiro naco de dinheiro do comércio internacional, é onde está a riqueza. Então é por isso que países ricos como os Estados Unidos continuam ricos e países pobres como o Brasil continuam pobres, né? As nossas riquezas, né, são todas elas latentes. Nosso povo é uma riqueza, não tenha dúvida. Os recursos naturais contêm riqueza, mas tudo isso só vai se tornar riqueza material, expressa em qualidade de vida universalizada, a partir do momento em que o sistema produtivo for capaz de coordenar essas riquezas latentes em riqueza real. E apenas uma teia, uma grande teia, toda ela bem montada, de empreendimentos públicos e privados complexos, como é nos Estados Unidos, pode levar toda uma sociedade a usufruir desses benefícios. Então aí está o retrato visual das assimetrias tecnológicas e comerciais do Brasil em relação aos Estados Unidos e uma ilustração de por que certos países são ricos e certos outros países são pobres. É uma pena que o nosso caminho tenha sido esse. Nossa militância aqui, nosso debate aqui é sempre o de tentar formar uma massa crítica
para reverter exatamente este processo. Exatamente esse processo. Uma pena que tenhamos barreiras grandes, né? Porque os discursos liberais são muito hegemônicos, né? Dominam a mídia e a gente tem que fazer toda uma mineração aí na opinião pública, mas nós vamos continuar fazendo. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Até amanhã.